Amados irmãos, hoje nós estamos avançando para o Dia do Senhor 21. Em nosso catecismo, nós lemos no Dia do Senhor 21, perguntas 54 e 55, que diz assim, pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. E pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Até aqui, meus irmãos, o texto do Catecismo. No domingo anterior, nós aprendemos, irmãos, sobre o Espírito Santo. Aprendemos sobre a obra do Espírito Santo de santificação, de como a terceira pessoa da Trindade, que nos foi enviada por Jesus Cristo, atua na igreja. A obra dele, o poder dele está demonstrado na igreja. Na verdade, é pelo poder do Espírito Santo que a igreja permanece. É justamente por isso, não é? Não é por nossa própria força ou capacidade, não é porque nós somos um povo muito bem organizado e que temos capacidade de resistir aos ataques de fora. Quem poderia dizer que o Império Romano, nos 3 primeiros séculos da era cristã, não destruiria a igreja? Era um poder terrível humano, um poder político, militar terrível, que dominava sobre o mundo antigo, não é? Sobre o Oriente, sobre o Ocidente. Eles tinham tanto poder, não é, que o mundo antigo, daquele período em que Cristo andou nessa terra, era um mundo praticamente romano, era um mundo greco-romano. Então, como é que a igreja poderia resistir a um poder político e militar tão grande? Sendo que reinos sucumbiram diante do Império Romano. A própria Grécia, não é, foi subjugada e eles aproveitaram a cultura grega. Então, o que levou a igreja a permanecer firme no Senhor, apesar da perseguição, e o que fez de fato com que mais pessoas fossem chamadas pelo propósito de Deus e se agregassem ao corpo de Cristo, à igreja, e resistissem, mesmo sendo perseguidos de morte, levados a Coliseu, sendo feito um verdadeiro show, um espetáculo de horrores para as pessoas daquela época, foi justamente o poder do Espírito Santo. A obra interna do Espírito Santo que dava convicção absoluta àqueles cristãos de que eles eram filhos de Deus e, portanto, eles têm um consolo seguro. Eles tinham um consolo seguro. Essa foi a razão que sempre manteve a Igreja de Cristo de pé. A igreja busca as coisas que são do alto, onde Cristo está, pelo poder do Espírito. É em espírito e em verdade que nós adoramos a Deus. Tudo tem a ver com isso. E no ensinamento de hoje, na parte do credo apostólico, onde nós confessamos que cremos, não é? Ou seja, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um artigo de fé. E nós sabemos muito bem que nós não podemos negar nenhum dos artigos de fé do credo, porque eles são a expressão e o resumo da nossa fé. Portanto, a igreja é um artigo de fé. Ela deve ser crida. E o credo diz de maneira muito clara, creio na Santa Igreja Universal de Cristo. E o que nós queremos dizer com isso? Para a igreja antiga, romana, a compreensão da igreja católica, não é? Ou seja, a igreja universal, a igreja apostólica, era uma compreensão um pouco diferente daquilo que nós entendemos. E, na verdade, bem distante da Escritura. Porque, na verdade, o pensamento deles sempre foi limitado à própria instituição ou à organização, porque eles não gostam de tratar a igreja como sendo uma instituição, mas a organização dos cristãos, não é? Então, eles tratam aquela ordem, aquela sucessão que eles dizem ter dos apóstolos,
todo o magistério como sendo a igreja, a própria igreja universal de Cristo, a própria igreja católica apostólica de Cristo. Esse é o pensamento que eles têm. E por isso, por essa mentalidade, não é? Realmente eles não conseguem compreender quando a própria igreja erra para corrigi-la. E não conseguem perceber muitas vezes, não é? Que a igreja, devido às suas falhas humanas, ela é exortada por Deus, por meio de sua palavra, para voltar para o caminho do Senhor. Nós temos que aprender realmente a importância disso. Por isso o sermão dessa noite tem o seguinte tema: a Santa Igreja Católica Apostólica de Cristo. Nós temos que compreender esse artigo de fé tão importante para nós hoje. Veremos esse tema em 3 partes. Primeiro, a Santa Igreja Católica é o povo de Deus. É a isso que se refere o credo. Segundo, a igreja está sendo reunida por Cristo. Então há o processo de reunião da igreja desde quando Deus, não é, revelou o proto-evangelho a Adão. Deus tem mantido fiel a sua palavra e reunido pessoas que ele escolheu. E terceiro, a igreja está sendo reunida para aperfeiçoar os santos, os eleitos de Deus. O objetivo, não é, que nós temos na igreja é justamente esse: sermos aperfeiçoados. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Vamos ler do verso 11 ao 22. Efésios capítulo 2, do 11 ao 22. Antes ouçam. Abram em Efésios e ouçam a palavra do Senhor em Isaías 49, e verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E agora Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem, irmãos. O texto da palavra de Deus nos mostra a fundamentação da igreja e como nós, como gentios, estávamos longe e fomos aproximados. Hoje pela manhã, na exposição da palavra de Deus sobre o santo batismo, nós aprendemos, não é, de maneira enfática sobre a aliança e sobre a fidelidade de Deus com os filhos da aliança. Como o Senhor demonstra a sua fidelidade de geração em geração e de que nós somos filhos de Abraão pela fé, e a própria Escritura nos diz que nós somos herdeiros da promessa. Mas anteriormente, antes do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nós gentios estávamos completamente afastados da igreja. E é isso que Paulo diz quando fala afastados da comunidade de Israel. Ou seja, nós éramos estranhos às alianças, estranhos à lei, nós não tínhamos conhecimento da vontade de Deus,
Mas o Senhor Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, não é? Triunfando na cruz, fez dos dois povos um, quebrando completamente a parede de separação e demonstrando que o objetivo da promessa nunca foi limitar-se a uma nação exclusiva. Mas em Cristo, não é? Nós temos a plenitude nesse sentido da igreja. Ainda não completa, no que diz respeito ao fim de todas as coisas, como santificada de maneira perfeita, mas nós temos em Cristo, irmãos, toda a esperança e garantia de uma igreja perfeita, pura, imaculada, que será assim, de maneira perfeita, quando Cristo vier para buscar essa noiva tão amada dele. Então, observando a primeira parte, a Santa Igreja Católica é o povo eleito de Deus. Em nossa confissão, no artigo 27, quando fala sobre a Igreja Católica Universal, diz bem assim: cremos e confessamos uma só Igreja, católica ou universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, aliás, santificados e selados pelo Espírito Santo. Esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é um Rei eterno, que não pode estar sem súditos. Esta santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Assim, Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Esta santa igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito pelo poder da fé. Isso é o que nós confessamos, não é? Nesse documento que é nosso, que nós temos como nossa regra também, como nossa expressão de fé nesse sentido, não é? Como exposição fiel da Escritura. E esse texto, juntamente com o texto da Escritura Sagrada, nos mostram justamente o que é a igreja, não é? A igreja de Cristo deve ser muito bem compreendida para que não haja essa confusão. Hoje, irmãos, toda a diversidade, não é? A proliferação gigantesca de grupos denominacionais, de mais grupos, mais denominações, não refletem a unidade da igreja. Eu não estou dizendo que várias comunidades distintas em alguns aspectos, elas não expressem unidade em Cristo. Eu sei que muitas comunidades, embora não tenham exatamente a maneira de compreender a doutrina como nós temos, ainda assim são igrejas fiéis dentro do seu contexto. Você tem cristãos fiéis ali, remanescentes fiéis, tal como era em Israel, mesmo quando eles haviam se desviado externamente, Deus preservava o remanescente fiel. Há ainda 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Então há aqueles ainda. Todavia, esse crescimento absurdo de comunidades não reflete de modo nenhum o que significa a Igreja Católica Apostólica de Cristo, a Igreja Universal de Cristo. É uma contradição com aquilo que nós afirmamos no Credo Apostólico. Na verdade, quando um católico romano afirma que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, ele não está certo, ele não está errado no que ele está afirmando, mas no que ele compreende disso. Quando ele diz que há uma só igreja, ele está certíssimo. Nós não podemos ser contraditórios com a Escritura. Há uma só igreja. Há um só povo de Deus. Jesus Cristo não fundou várias igrejas, não é? Ele não deixou estabelecido divisões, pré-divisões no início. Ele disse a minha igreja, ou seja, a minha única igreja. E isso é pregado e ensinado pelos apóstolos, que compreenderam que a igreja não era apenas a instituição neotestamentária, a instituição cristã, mas, na verdade, todo o povo de Deus em toda a história. E essa é a teologia que eles nos ensinam. Isso, de fato, é importante para nós, porque se não entendermos isso, vamos sempre achar e entender que nós, como comunidade, a Igreja Cristã Defesa da Fé é a própria Igreja de Cristo. Não, nós somos membros da Igreja de Cristo. Nós somos uma expressão visível da Igreja de Cristo. A Igreja Católica é a Igreja Universal. É a igreja que não está fixada, limitada a um local. Ela não pode ser dita como sendo a Igreja Cristã Defesa da Fé. Eu não posso dizer a ninguém que a Igreja Cristã Defesa da Fé é a Igreja Católica de Cristo. Isso é um erro terrível. E se nós, porventura, viéssemos nos enganar e deixar isso como uma coisa qualquer, e começássemos a dizer isso porque nos entendemos como certo na doutrina,
porque temos convicção pessoal de que nossa doutrina está certa, então logo adiante, dentro de algum tempo, talvez numa outra geração, uma nova geração que se levantasse, iria entender que essa instituição é a única verdadeira, é a única onde você pode encontrar salvação. É justamente isso que nós vemos nas igrejas, em algumas igrejas históricas, inclusive a principal Igreja Católica Romana. Isso é importante para nós, irmãos. É muito importante. Nós não podemos ser ignorantes em rejeitar a ideia de que há uma só igreja, um só povo de Deus. Não é? Um só povo. E esse povo está unido sobre uma só verdade. Esse povo é o povo que foi reunido em Cristo. Esse povo que é a igreja, que é o povo de Deus, não é? Eles estão unidos em Cristo. O que centraliza a igreja em todo o mundo, a verdadeira igreja, é Cristo. Esse é o ponto central da igreja. E Cristo, a fé nele é demonstrada por uma doutrina reta, por um conhecimento verdadeiro da Escritura, por uma prática bíblica fiel, pela coerência da palavra de Deus com a vida externa da igreja. A Igreja Católica Universal de Cristo é uma igreja invisível. É uma igreja que nós externamente não podemos dizer, aquele é de fato membro da Igreja de Cristo. Nós confiamos na profissão de fé das pessoas. Nós temos que confiar nos nossos irmãos. Mas nós não podemos afirmar de certeza que cada um daqueles que vem à profissão de fé, eles são de fato membros da Igreja invisível. Ou seja, membros da Igreja Católica Universal de Cristo. Porque eles podem muito bem afirmar aquilo que eu estou perguntando como pastor, que talvez um conselho da igreja pergunte, que a igreja pergunte, mas no seu próprio coração eles não creem de verdade naquilo. Eles apenas aprenderam a repetir, a dar o que nós estamos pedindo, a responder o que nós estamos questionando, mas não crerem verdadeiramente que são membros da igreja. Veja que o credo trata a igreja como sendo um artigo de fé, porque a igreja deve ser compreendida como algo revelado por Deus. Deus é quem revela a igreja, Deus é quem chama a igreja, é Deus quem cria a igreja, quem ama a igreja antes da fundação do mundo. Isso de fato é importante para nós, irmãos. A Igreja Católica Apostólica de Cristo é essa igreja que desde o início do mundo está sendo reunida. É o povo de Deus que está unido a Cristo pela verdadeira fé. Do contrário, não tem sentido se falar em aliança, se falar em lei, se falar em vida cristã. Tudo isso só tem sentido porque o povo de Deus, embora seja muitas vezes multicultural, não é? Está em várias localidades do mundo e tem alguns aspectos culturais diferentes. Alguns aspectos culturais diferentes. Não é? Aquilo que é próprio da cultura, sim. Mas todos eles, independente da região que estejam, eles confessam a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Eles podem também olhar para o credo apostólico e dizer o que nós dizemos. Sim, nós cremos. Todos os artigos do credo que resumem a palavra de Deus, nós confessamos como verdadeiros, nós cremos nisso. Independente da comunidade que você faça parte. Então isso é plenamente possível. E assim a Igreja de Cristo se manifesta em todo o mundo. E nós temos que realmente confiar nisso. Pensar ao contrário é de fato ser contraditório à palavra de Deus, é não entender o que a igreja significa. Isso é um mal terrível. Em contraposição ao pensamento romanista oficial, as comunidades evangélicas modernas, elas acabam abandonando muitas vezes, não estou dizendo todas não estou generalizando, mas muitas comunidades, talvez a maioria delas, eu não falo maioria de denominações, mas maioria de cristãos, porque as comunidades mais infiéis são as que são mais lotadas, né? Então não posso considerar que outras denominações também se encaixem nisso, mas algumas denominações que lotam nesse sentido, demonstram de maneira muito clara que abandonaram completamente esse entendimento. E que para eles é comum que nós venhamos nos entender todos como sendo filhos de Deus, como igreja de Cristo, mesmo que a nossa doutrina seja completamente contrária uma à outra. Isso não tem sentido. Onde é que está a unidade da igreja? Porque a igreja de Cristo é uma só. E se ela é uma só, deve existir uma unidade. Existe uma unidade centralizadora na igreja. Existe uma só doutrina na igreja, porque é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. A igreja é submissa e é, na verdade, o corpo do mesmo Senhor. Então não há sentido quando várias comunidades estão afastadas entre si e elas não têm nenhuma coerência naquilo que confessam como fé. Enquanto nós dizemos que somos
salvos pela graça de Deus. E quando nós falamos do credo apostólico, quando nós confessamos esses artigos tão simples, não é? Tão diretos, nós queremos dizer muita coisa. Nós apenas afirmamos aqueles artigos, mas eles têm um significado profundo para nós. Quando eu confesso, não é? A remissão dos pecados, que Cristo ele realmente morreu por mim aqui, ressuscitou ao terceiro dia, eu confio na remissão dos pecados. Quando eu confesso isso, eu estou dizendo que a obra de Cristo é perfeita, que a obra dele de fato satisfez a ira de Deus, a justiça de Deus, e que, portanto, eu tenho uma salvação em Cristo de maneira perfeita. Se eu digo que confio no credo apostólico como sendo a expressão de fé, não é verdadeira da igreja, na palavra de Deus, se eu digo que eu também faço parte do corpo de Cristo, e eu nego esse ponto tão essencial da salvação, eu estou me manifestando como alguém que não é membro da igreja de Cristo. Porque a minha fé, naquilo que é mais central, que é mais importante, está divergindo da verdadeira igreja de Cristo. Completamente. Há algumas coisas que nos diferenciam, sim. Eu entendo que questões de contexto muitas vezes levam a igreja por caminhos um pouco diferentes. Nós não podemos negar isso. A igreja, ela vive e acontece na história. E a história tem nos demonstrado que muitas vezes circunstâncias levaram as comunidades cristãs, os líderes cristãos, as pessoas, a tomarem algumas atitudes um pouco diferentes. Por exemplo, observando o caso dos puritanos da Inglaterra, eles, irmãos, não é? São muito mais ávidos nesse sentido em algumas questões do que nós somos. São cristãos reformados, cristãos fiéis, mas o contexto deles, não é? De ver um país que dizia ser cristão, não é? Mas nunca de fato assumia a fé em Cristo, um cristianismo puro e reformado, levou eles a de fato tomar essa atitude. Nós precisamos purificar de fato a igreja. Nós não podemos aceitar um cristianismo mais ou menos, um cristianismo onde a teologia ela é reformada, mas a liturgia é romanista, não é? Ou seja, é uma igreja, na verdade, é uma nova igreja, é uma igreja da Inglaterra, não é? É a igreja da Inglaterra, tal como a igreja de Roma é a igreja de Roma. E seria a mesma coisa se nós hoje aqui no Brasil viéssemos com a ideia de uma igreja brasileira. Quando nós falamos de igreja brasileira, estamos pensando nos cristãos brasileiros e não em uma igreja oficialmente brasileira com características próprias. Isso é um erro, não é? Isso é um erro. É por isso que os puritanos, ao olhar para o seu contexto na Inglaterra, quando viram o início do anglicanismo ali, eles não puderam aceitar e eles quiseram realmente purificação. Tanto na liturgia, como na própria vida prática e familiar. Nós queremos um culto bíblico, por isso o princípio regulador de culto. Nós queremos também famílias fortes, então apliquem a lei do Senhor nas suas famílias. Não é? Eles foram muito mais apaixonados nesse sentido com relação ao seu período devido a esse contexto. Então, irmãos, ao pensar na Igreja Universal de Cristo, temos que, de fato, ter consciência que, apesar de certas distinções históricas, por causa de contextos, não é? A doutrina verdadeira nos une. A doutrina verdadeira nos une. Nós não vamos ficar separados por questões secundárias, por pontos mínimos, que não têm a ver com salvação, que não estão ligados ou não ofendem toda a doutrina do pacto. Não. Se o que as pessoas às vezes têm, um pouco diferente de nós, não está atingindo, não está rejeitando a teologia bíblica no geral, o que é pactual, certo? Então, a maneira deles entenderem, muitas vezes, até mesmo o governo da igreja, não pode nos separar. Eles são membros da igreja de Cristo, assim como nós. Isso é muito importante para a igreja. A segunda parte importante para nós é entender que essa igreja, católica e universal e apostólica, está sendo reunida por Cristo. Temos que lembrar disso. Desde quando Deus criou o homem, criou Adão, deu a ele um mandamento, entrou em pacto com Adão, o pacto das obras, e Adão caiu, não é? Deus começou ali a demonstrar o caminho da igreja. E inicialmente a igreja, então, era uma igreja bastante familiar. Ela não era nacional, local, fechada, como no período de Moisés, mas era um pouco mais livre nesse sentido, não é? Era mais livre, ok? Tinha esse caráter um pouco mais universal, vamos dizer assim,
certo? Mas ela era bastante familiar, estava em apenas algumas famílias. Um pai que passava para um filho, que passava para outro filho e assim por diante. E Deus ia mantendo o remanescente fiel ali. Se nós lemos a situação de Adão, né, Deus deu a Adão Abel. Abel, que era fiel, membro da Igreja de Cristo. Fazia parte da Igreja de Cristo. Porque era alguém que cria, que se aproximava de Deus pela fé, sacrificando, confiando nas promessas de Deus. Promessa que Deus havia feito a Adão. Assim por diante, depois veio Sete, no lugar de Abel, que foi morto. Depois Enós, e assim por diante, Deus foi preservando, em toda a história, famílias fiéis. Famílias que conheciam o único Deus verdadeiro. Famílias que adoravam a Deus como Ele revelou. De maneira mais simples, sem tanta formalidade, mas que adoravam a Deus. O mesmo culto bíblico, pactual, trinitariano. O culto verdadeiro. Mais adiante, Deus continuou chamando pessoas. Por isso que Ele vai até Abraão e chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Não é? E então, chamando Abraão, chama também os seus filhos, a sua descendência. E já demonstra em Abraão o caráter da igreja universal, não é? Mas inicialmente para preparar essa igreja, para fechá-la no casulo local da nacionalidade ali, não é? E prepará-los para a vinda de Cristo, não é? É que Ele estabelece a nação de Israel. E a igreja passa por esse período onde eles eram realmente limitados pela lei em muitas coisas, na aplicação da lei. Quando Cristo vem, então, que chega o tempo da maturidade, a igreja avança e os membros, os eleitos, os amados por Deus na eternidade continuam sendo chamados. Mesmo com desvios oficiais do povo, não é? Sempre houve no meio do povo de Deus, no meio da igreja visível, a verdadeira igreja, a igreja invisível. A Igreja Católica Universal sempre esteve presente nas famílias do passado e na instituição do Antigo Testamento. Sempre. Ali haviam pessoas que não criam em Deus de verdade, não confiavam nas promessas, mas confiavam e se gabavam por sua nacionalidade, tal como os fariseus, não é? Que se orgulhavam e diziam o tempo todo: eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Moisés em sua lei diz assim, ou seja, na verdade eles estavam apegados a figuras históricas, não é? Que eram um nome muito forte para a nação de Israel. Então o seu objetivo era apenas a questão da nacionalidade. Era nisso que eles confiavam. Mas havia no meio deles pessoas como Davi. Pessoas que amavam a Deus de verdade, pessoas como Samuel. Os profetas levantados por Deus, que em meio à corrupção e ao desvio, não é? Puderam demonstrar que eles amavam ao Senhor, que eram chamados por Deus. Porque mesmo diante de um povo corrupto, que já havia voltado aos deuses antigos, não é? Ao paganismo, eles permaneciam confiando no único Deus verdadeiro. E Deus sempre demonstrando: eu cuido da minha igreja. Eu cuido do meu povo. E essa igreja universal, ela foi aumentando numericamente. Ela foi crescendo. E quando finalmente chega o período de Jesus Cristo aqui nessa terra, quando Ele ordena a pregação do Evangelho e é a nossa base para missões, Deus escolhe um povo, Deus está por meio da própria igreja, pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, na pregação da palavra, reunindo todos os eleitos. A igreja, então, de Cristo nessa terra está sendo usada por Deus para chamar os eleitos de Deus em todos os cantos da terra. É por isso que existem missões. É por isso que pessoas abandonam seus lares, abandonam o emprego, oportunidades que têm na sua própria cidade, no seu próprio país, para irem até outros países e pregar o Evangelho, porque tem a convicção, e quando tem essa convicção, é que é melhor ainda, que Deus escolheu pessoas em todo o mundo, que em qualquer canto do mundo Deus tem eleitos, há filhos de Deus ali que ainda não foram revelados. Há membros ou há ovelhas desgarradas ainda que nós temos que buscar porque são de Cristo. A igreja de Cristo é justamente isso, irmãos. E Cristo está reunindo a sua igreja. É Ele quem chama. A nossa confiança de permanência é saber que é Deus quem chama. Não é a sua capacidade intelectual, retórica, você é uma pessoa boa de argumento, boa de debate, você é inteligente, você é uma pessoa desenrolada, solta, não é? Você é uma pessoa dinâmica e você consegue falar bem com as pessoas. Não é isso que atrai as pessoas para a igreja. Se alguém vem aqui por causa disso, daqui a 6 meses sai, ou até menos do que isso. Ou vem no primeiro culto e nunca mais volta. Porque vai entender tudo isso aqui como uma coisa chata, sem sentido. Porque não entende nada.
Mas quando as pessoas vêm, se firmam, e elas passam por catequese, elas passam por ensinamento, e elas vêm constantemente aos cultos, e elas começam também a sentir o desejo, a vontade de adorar a Deus, e então elas dizem, eu quero assumir essa fé, eu quero fazer a minha profissão de fé, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero fazer parte também do corpo de Cristo. Tais pessoas foram chamadas por Cristo, e nós como igreja fomos usados para isso, não é? A missão de chamar é de Cristo. O que nós temos é uma comissão. É isso que é a igreja. Deus está chamando o seu povo, assim como foi com Abraão, irmãos, assim também é com a gente hoje. Assim como Abraão estava na sua vida comum, não é? Na sua cultura idólatra, pagã, nós também estávamos afundados. Nós também éramos escravos do pecado e vivíamos de acordo com a vontade de nossa carne e dos pensamentos. Era assim que nós éramos. Nós não tínhamos conhecimento. Como Paulo diz aqui em Efésios 2, estávamos afastados, distantes da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos às promessas. As promessas que nós aprendemos hoje pela manhã não eram comuns para nós. Nós não entendíamos isso de verdade. Nós não tínhamos fé e confiança nessas promessas. Estávamos longe. Mas o Senhor Deus veio até nós. Ele usou alguém, a sua palavra, e Ele veio até nós. Ele envolveu, Ele fez tudo, Ele criou circunstâncias, não é? Ele estabeleceu muitas vezes um caos em nossa própria vida, para nos levar a reconhecer que nós não somos nada sem Ele, e Ele foi nos conduzindo, Ele nos chamou para estarmos aqui. O povo, quando fazia parte do povo de Deus, nesse sentido, alguém que fazia parte do povo de Deus, era chamado para adorar a Deus, para servir a Deus em adoração. Você também foi chamado para cultuar a Deus. E você está aqui hoje, e eu espero que seja esse o pensamento do seu coração, porque Deus te chamou, não é pelo compromisso com o pastor, ou somente pelo compromisso com a igreja cristã defesa da fé, mas você está aqui, e eu espero e oro para que seja isso, porque você tem consciência de que assim como Deus chamou Abraão, e tantos no passado, Ele também te chamou, te convocou para um culto, para servi-lo, porque você pertence a Ele. Esse é o pensamento da igreja. É isso que é a igreja. É o povo de Deus que está sendo reunido. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, nós lemos da igreja, apenas o primeiro artigo, a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa é a compreensão bíblica reformada da igreja. A Igreja Católica Universal é o número total de todos os eleitos de Deus. Todos os eleitos de Deus. É o número completo daqueles que Deus amou na eternidade. Que Ele já chamou, que Ele está chamando e que ainda chamará. É isso que é a Igreja de Cristo. E terceiro, irmãos, e última parte, a igreja está sendo reunida, não é? Não para ser um aglomerado de pessoas, porque reunião qualquer grupo faz, né? Qualquer pessoa faz, não é? Ter uma reunião específica é simples, não é? Espíritas têm reuniões, não é? Outros grupos pseudo-cristãos têm reuniões. Os alcoólicos anônimos fazem reuniões. Todo mundo faz reunião, não é? Então, fazer parte de uma federação, de alguma coisa, não significa muita coisa. Quando falamos do nosso relacionamento com Deus. Deus está reunindo a sua igreja com um propósito. E esse propósito é revelado. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Enquanto isso, eu vou ler aqui, mais uma vez, a pergunta 55 do Catecismo e a resposta. Que diz bem assim: o que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros do corpo de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. E então, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Diz bem assim: rogo-vos, pois,
Eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que texto tão claro sobre a unidade da igreja. O que estamos aprendendo aqui, irmãos, é que a igreja é uma só. Não é? Paulo está dizendo de maneira muito clara que os membros do corpo de Cristo, todas as comunidades ou todas as pessoas verdadeiramente cristãs, elas devem se esforçar diligentemente para manter a unidade. Para manter a unidade. O pensamento de separação, não é? Sem que haja uma causa justa para isso, não é? Tipo, um exemplo de causa justa. De repente eu chego aqui e digo, pessoal, percebi que reforma é furada, eu agora sou um pastor neopentecostal e eu preciso que vocês agora comecem a acreditar no que eu estou falando. Então é o seguinte, é hora do trízimo, não é? É hora do trízimo. Olha, como pastor, eu percebi agora, pela unção do Espírito Santo, pelo poder e revelação de um profeta que veio até a minha casa e me disse coisas ocultas que eu, na verdade, não sabia que alguém poderia dizer. Então isso pode ter vindo de Deus. Eu agora recebi uma nova revelação e eu preciso que vocês confiem no que eu estou falando. Então abandonemos as doutrinas reformadas. Não venhamos nos focar nas Escrituras, porque elas nos prendem. Quem pensa que Deus está falando por meio da Escritura e oficialmente pela Escritura é um tipo de pessoa, de cristão, que prendeu Deus na Bíblia. Deus continua falando livremente, Ele fala comigo aqui nos meus ouvidos. Ele me traz novas revelações. E eu preciso que vocês sigam por esse caminho agora. Não. Tem um irmão cometendo um pecado, um irmão que está realmente publicando o seu pecado, tem um irmão que está em pura rebeldia, oficialmente como um rebelde, não o condenemos. Não, de jeito nenhum. Disciplina, de forma nenhuma. Isso é coisa da antiga aliança, daquelas pessoas carrancudas, pessoas retrógradas, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Hoje o tempo é moderno, não é? Todo mundo tem liberdade. Não importa o que você faça, não importa como você se porta, não é? O que importa é que Deus te ama. Numa hora dessa, meu amigo, tem que haver divisão. Porque vão ter pessoas que vão acreditar no que eu estou falando. Mas haverá aqueles que serão fiéis, que amarão a Cristo acima de tudo, que com autoridade vão olhar para mim como um pastor falso e vão dizer, o Senhor está agindo como falso profeta, arrependa-se. Porque se o Senhor não se arrepender, nós não te recebemos mais como pastor. E então se levanta mais outro grupinho e diz, você está errado, eu sei que Deus falou por meio dele, ele é um homem de Deus, ele é um homem ungido, cheio do Espírito Santo. E então a igreja, ela tem que separar, porque não é mais igreja. Nessas circunstâncias, irmãos, não é? Glorifica a Deus, o remanescente fiel, dizer não para a heresia e se separar se for necessário. Mas no tocante àquilo que é geral,
Quando compreendemos que nós somos membros da Igreja de Cristo, que é uma só, devemos, como Paulo diz, nos esforçar diligentemente para manter, para preservar a unidade. E o que dá essa unidade à igreja? O conhecimento da verdade. Porque ele fala que há um só corpo e um só Espírito. Não é? Ou seja, é o mesmo Espírito de Deus que está sobre mim e está sobre vocês. E está sobre cada cristão neste mundo. E se o mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, a unidade tem que ser preservada. Percebem? Se o mesmo Espírito Santo, de fato, dirige a minha vida, se eu estou cheio do Espírito Santo e obedecendo o mandamento, enchei-vos do Espírito, então é claro, é lógico, é bíblico que nós cheguemos à unidade. Que os problemas pessoais, problemas do coração, eles uma hora sejam resolvidos. Não de maneira perfeita. Eu entendo que nós somos fracos. Eu entendo que a nossa natureza às vezes fala alto pra caramba. Isso é fato. Mas isso não pode ser um fator que separe a igreja. Que faça com que pessoas deixem de vir à igreja. Que faça com que pessoas simplesmente não consigam se olhar como irmãos. Que não possam contar uns com as outras. Não é o mesmo Espírito que está sobre nós. Se eu, com a minha vida, não consigo ter comunhão com vocês, eu estou testemunhando que eu não tenho o Espírito Santo sobre mim. Porque Ele é o vínculo de tudo isso. E então nós aprendemos que há um só corpo e um só Espírito, e aí vem o chamado, a vocação da igreja. Como ele fala, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Deus chamou a cada um de vocês. Vocês estão aqui porque foram chamados por Deus. Vocês foram chamados em uma só esperança. Há uma esperança que Deus deu a cada um de vocês e que é comum entre nós, irmãos. É comum. É como Paulo escrevendo a Tito. Ele escreve justamente sobre a salvação, a eleição, a fé que é dos eleitos, que é comum. Isso é a realidade da unidade da igreja. Fomos chamados. E é esse chamado de Deus que nos traz aqui, que nos faz comungar. E é somente isso, não é? E ele fala, há um só Senhor, há um só Cristo, há um só cabeça. E se há um só cabeça, as divergências não podem ser maiores do que isso. Porque se as divergências pessoais, denominacionais, não é, forem maiores do que a realidade de que há um só cabeça que é Cristo, então ali já caiu por terra o conceito de unidade da igreja. Se eu não consigo me relacionar com você, eu não estou tendo Cristo como meu cabeça. Se Cristo, que é o meu cabeça, isto é, domina sobre o meu corpo, sobre a minha vida, se eu sou um membro do corpo dele, eu tenho que andar em obediência, não tem sentido, a não ser que seja como o episódio do Chapolin, quando vem os extraterrestres, eles dão aquele relógio, não sei se vocês estão lembrados desse episódio, me veio na cabeça isso agora, e aquele relógio é controlado, e então a mão da pessoa fica sozinha, dando tapa na própria pessoa. É isso que acontece, por acaso? Para que Cristo, como cabeça, não tenha domínio sobre você? Porque se uma pessoa no meio do corpo de Cristo não consegue ter comunhão com as outras, permanece até o fim de sua vida rancorosa, com o coração duro, eu não perdoo, eu odeio fulano, você, sinto muito, não está demonstrando que é um membro do corpo de Cristo. Cristo não domina sobre a sua vida, ele não é o seu Senhor. Porque esse Senhor que é Cristo, que domina sobre a sua vida por meio do Espírito Santo, diz, perdoe. E ele nem ousa dizer, tome o exemplo de outros. Não, tome o meu exemplo. Eu perdoei vocês, perdoe seus irmãos. É isso que nós aprendemos na unidade da igreja, irmãos. E ainda fala, há um só Senhor, mas não é só um só Senhor, não. Porque esse Senhor tem que ser crido. Então ele diz, há uma só fé. Uma só fé. E quando fala de fé, fala, primeiro, do dom que Deus dá, a capacidade de confiar nele, em suas promessas, mas também do conteúdo da fé, da doutrina, da verdade do Evangelho. É completamente incompatível eu dizer, sou salvo pela graça, e você dizer, sou salvo pelas obras, e fazemos parte do mesmo corpo. Sinto muito, mas não dá. Porque isso não é uma questão de ideia. Isso não é questão de opinião minha, pessoal.
Isso não tem a ver com o que você acha ou deixa de achar. Isso é a sã doutrina. É a maneira como Deus salva. Se eu, então, me manifesto aqui. Olha, a partir de hoje, vou voltar ao exemplo agora me colocando como herege. A partir de hoje, irmãos, eu realmente vou renunciar à fé reformada. Porque, só para ficar claro, né, a resenha. É resenha. Eu vou até botar isso no vídeo, né? Que vai que alguém pega um pedacinho e diz, tá vendo? O pastor me desviou. Então, vou até botar, né, encher de texto, de edição, para poder ninguém mexer. Aí, observe. Eu, de repente, agora chego aqui e falo, abandonei a fé reformada. Mas como assim, pastor? Eu percebi, por um estudo minucioso nos cânones de Dort, analisando texto por texto da Escritura, que esse negócio de salvação pela graça de Deus somente, de eleição incondicional, de soberania de Deus na salvação, de uma salvação monergista, é uma heresia, é uma furada. Nós não podemos aceitar isso. A partir de hoje eu me declaro como alguém, não é, livre, completamente livre. Quero ser livre de Calvino, não é? Quero ser livre de igreja reformada. Eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser com o que eu tenho. Depende de mim a salvação. Cristo, ele me deu um mero exemplo. Ele morreu uma morte que ela não me salvou de verdade. Irmãos, olha, o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi apenas uma abertura, foi a porta da esperança do Silvio Santos sendo aberta. Sabe? Foi uma oportunidade que eu tenho para poder aproveitar e entrar na porta. Porque ele mandou entrar na porta. Se eu não quiser entrar, eu vou para o inferno. Então, agora eu percebo que vocês também têm que seguir nesse caminho. Mais uma vez, vocês, pela verdadeira fé, devem me afrontar como pastor. Você está errado, pastor. O senhor está pecando contra a palavra de Deus. Eu sinto muito, mas nós não podemos recebê-lo como pastor dessa igreja, porque o Senhor está negando a sã doutrina. Não tem esse negocinho, mas nós gostamos tanto do pastor Ademir, né? Nós temos tanto conhecimento com ele, nós estamos tão acostumados com ele, vamos deixar o bichinho aí mesmo? A gente tolera alguma heresia que ele fala, não é? De vez em quando a gente conversa. Não, de jeito nenhum. Bota o pastor Ademir para fora. Ou ele se arrepende e muda, ou então, rua, meu amigo. Aqui você não prega mais. Aqui você não ensina mais, você não é mais pastor. É simples assim. Ok? Porque na Igreja de Cristo há uma unidade, uma só fé. Não é? Uma só fé. E ainda mais ele fala, também é um só batismo. Não é? Então nada de anabatismo, mas um só batismo. Nada de rebatizar e até rebatizar quantas vezes achar necessário. Há um só batismo. Simplesmente isso. Não é? Pelo seu significado, ele já é completo. O que você e eu, não é, ou crianças têm que entender é o seu significado, no tempo correto. Mas não precisa ser repetido isso. Então, se eu acho que cada instituição deve batizar, eu estou errando nesse sentido. Não é? Você não tem exemplo bíblico, nenhum exemplo bíblico de rebatismo. Você não tem nenhum exemplo bíblico histórico antigo de rebatismo. Você só tem exemplos de heresias no século XVI de rebatismo. É só o que você tem. Você tem 1.500 anos de história de igreja fora da Escritura sem exemplo de rebatismo. Só 500 anos atrás, por heresia, pessoas fizeram isso. E a Escritura está dizendo, há um só batismo. Há um só batismo. E ainda mais, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus é tudo em todos. Essa é a unidade da igreja. Eu lembro de uma vez quando eu estava no seminário, chegou uns coreanos lá na rua e eles falavam bem engraçado, tipo quando a gente tenta imitar chinês falando, sabe? Alô, esse tipo de coisa. Eles falavam engraçado. Aí eles falaram bem assim, nós somos da igreja de Deus, né? Daquele jeito. Nós somos da igreja de Deus. E eu, puxa vida, que legal, hein? Aí, não, nós queremos conversar com você e tal. Tá certo, eu liderava a casa dos missionários ali, ficava na casa dos missionários, né? O principal responsável. Tá fazendo almoço ainda, bora lá, vamos aproveitar e conversar um pouquinho. Aí estava uma mulher, e uma jovem, né, e um garoto pequeno ainda. E aí entramos e começamos a conversar. E a pessoa começou a pregar a fé dela. Até então eu estava pensando que ela era uma protestante, uma cristã, uma evangélica na época, como eu. E aí dá para conversar. Mas aí começou a falar sobre, você conhece a Deus Moi? Aí eu, que é isso, Deus Moi? Que negócio é esse, hein? E começou a me explicar umas teologias meia loucas. E aí falou assim, olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A mulher é a imagem e semelhança de quem? Aí eu, nossa, cara.
Céu, eu baixei a cabeça assim, não é possível. Esse negócio não é comigo, não. Terrível. Terrível. Então, no caso, são dois, né? Na verdade, e um é homem e um é mulher. E cada um criou o ser humano à sua própria imagem. Então, veja a loucura, né? E, inclusive, quem vai voltar no final é essa Deus Mãe, né? Cristo, né? Essa é a realidade. Ou seja, veja, se entendem como cristãos. Combatem, em certa medida, o próprio catolicismo romano, não é? Mas, sinceramente, quando você observa o que essas pessoas falam, você precisa imediatamente dizer, olha, sinto muito. Né? Eu sinto muito. Não dá. A questão não é desrespeito a você. Se você quer confiar nisso, confie. Eu não domino sobre a sua vida. Eu não tenho que te influenciar nesse sentido. Você pode fazer o que você quiser. Ok? Mas você está errado. E eu não posso seguir por esse caminho, porque eu sei o que a Escritura ensina. E eu posso dizer uma coisa. Se você vem à comunidade onde nós participamos, você não vai participar de ceia. Não é? Você não vai ser recebido como um membro do corpo de Cristo. Não vai. Porque você não é. Mas como não? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, Ele morreu por mim na cruz. Você está, nesse sentido, dizendo coisas da boca para fora, mas você nega essencialmente essa doutrina. Você crê em outro Deus. No fim, por mais que com toda essa roupagem protestante, é um idólatra. Essa é a realidade. Então, a Igreja de Cristo é uma só. E ela está unida pelo poder do Espírito Santo. E essa manifestação de unidade é nessa comunhão dos santos, onde eles estão reunidos em torno de uma só fé. No passado, o herege ou o apóstata era aquele que negava os artigos do credo. Vocês sabiam disso? Negar os artigos do credo era dizer, eu sou um apóstata. Eu não recebo isso. Negar um artigo do credo é negar a Escritura. Não é negar a conclusão teológica de homens. Não é? Os artigos foram os homens que fizeram, a igreja que produziu. Mas todos eles são a expressão da própria Bíblia. Logo, se você os nega, você está negando a Bíblia. A mesma coisa acontece com as nossas confissões. Elas estão acima da Escritura? Não. Mas elas expressam a Escritura e nós confessamos isso. Não é? E se por acaso eu recebo as confissões de maneira cega, não é? Como brasileiros votam, a culpa é minha. Mas eu tenho o dever, como um cristão, de dizer bem assim, se essa doutrina está nessa igreja, eu preciso confirmá-la na palavra de Deus. Você tem liberdade para examinar a Escritura. Ser convencido por Deus, pela palavra, de que isso é verdade. E uma vez que você é convencido que isso é verdade, morra por isso, como o Guido de Brès morreu pela confissão belga. Ou seja, nós podemos morrer, nos esforçar pela unidade, pela verdadeira fé. A Igreja de Cristo é uma só, irmãos. E é justamente por isso que Deus reúne o seu povo. O que nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, é justamente a aplicação dessa verdadeira fé. Toda essa realidade, eu estou concluindo agora, toda essa realidade de uma só fé, um só Deus, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança de nossa vocação, uma só fé, tudo isso, não é? Tem um propósito. E Paulo vai demonstrar de maneira muito clara o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos convocados por Deus a nos reunirmos do corpo, no ajuntamento dos santos, do povo de Deus. E é justamente nesse ajuntamento, na vida em comunidade, que nós somos aperfeiçoados. É aqui que os nossos irmãos, por amor, e deve haver maturidade para isso, por amor, guiados pelo Espírito Santo, porque nós somos dons uns para os outros, não é? Devemos nos exortar mutuamente. Devemos reparar, sim, quando o irmão está se desviando do caminho. Não devemos esperar que o assunto fique tão sério que chegue no pastor. Não. Cada membro do corpo de Cristo, por amor ao seu irmão, não vai querer que seu irmão viva ali pecando, fazendo besteira. Ele está vendo o erro do irmão e vai deixar ele morrer no pecado? Não. Mas ele vai se preocupar com o irmão e deve haver, então, liberdade para isso. E se não há liberdade, se você não pode ouvir a opinião do seu irmão, trate-se, porque você não está bem. A sua atitude não é de um cristão. Se há unidade, se há o mesmo Espírito, então aquilo que aquele irmão te falar com a Bíblia aberta será testemunhado no teu próprio coração, pelo Espírito que você habita, e você vai poder humildemente ouvir o teu irmão, porque é a palavra que está sendo pregada, que está sendo ensinada, irmãos. Paulo aplica isso à igreja, demonstrando, é aqui que nós somos corrigidos de nossos erros,
É aqui que Deus, pela palavra, nos afronta o nosso coração, sem que o pastor precise citar nomes, porque não interessa isso. O Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, diz: você está pecando, você não está levando a sério a palavra de Deus, você não está amando ao Senhor como devia, você não está cumprindo os mandamentos, você não é uma boa esposa, você não é um bom marido, você não é um bom filho, você não é fiel na igreja. Tudo isso é dito na pregação. Tudo isso é dito no ensino da palavra, na sua leitura pessoal da Bíblia, nos seus devocionais. Nós somos aperfeiçoados aqui. Os dons que Deus deu à igreja, os ofícios, têm esse fim, a correção. E isso demonstra que Cristo nos ama. Ele é um rei que continua nos governando de verdade. Ele não é um rei que, porque nós não vemos, porque agora está no céu, nos deixou sozinhos. Não, olha, eu sou um rei, eu vou para fora, eu vou para outro lugar, eu vou resolver outro problema, mas um dia eu volto, e enquanto eu não volto, infelizmente a casa está vazia, fique à vontade. Não, ele é um rei que vai, mas ele coloca oficiais para cuidar do seu povo. E ele é quem cuida desse povo por meio dos oficiais. Tem que haver essa maturidade. É assim que nós somos governados por Cristo. Quando os oficiais abrem a palavra, quando o pastor abre a palavra de Deus e prega, assim diz o Senhor. E é assim que nós somos exortados todos os dias. Uma igreja que não tem isso, uma comunidade que não tem isso, que não valoriza essa realidade, não está se manifestando como membro dessa Igreja Universal de Cristo. Estamos aqui para sermos aperfeiçoados. E qual é o propósito desse aperfeiçoamento? Parecermos com Cristo. Porque é isso que Paulo diz aqui de maneira muito clara, não é? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço. Nós somos aperfeiçoados para quê na igreja? Para podermos servir melhor. Nós servimos de maneira imperfeita. Você não faz tudo o que você deveria fazer. Você não cumpre exatamente como você deveria cumprir. Pois é, você está aqui porque Deus está de fato reformando a sua vida, para que você possa ser aperfeiçoado e começar a fazer aquilo da melhor maneira possível que Ele te deu para fazer. Ou seja, Deus te deu os dons que são importantes para os membros do corpo de Cristo, para os seus irmãos, e você precisa usar esses dons alegremente, como nós confessamos em nosso catecismo, para abençoar os seus irmãos. E é aqui na igreja que isso acontece. Então temos que estar mais atentos ao que Deus diz, não é? Ao que Deus diz. E ele fala de maneira muito clara, para a edificação do corpo de Cristo. Deus usa a própria igreja para edificar a igreja, não é? Até que todos, veja, isso é de maneira temporária. É nesse processo de nossa vida, nós estamos sendo santificados, e essa santificação, ela é verdadeira, ela é ativa, ela acontece todos os dias. É Deus me constrangendo pelo Espírito na pregação da palavra, na leitura da palavra. Eu vou sendo constrangido cada vez mais no convívio com meus irmãos. E aqui ele fala de maneira muito clara, até que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, até que aquilo que nós entendemos como fé seja algo tão verdadeiro e único que seja uma coisa só, absolutamente. Que nós venhamos olhar e não enxerguemos nenhuma diferença em nada. Seja uma coisa só. Isso é o processo. Quando é que vai acontecer isso aí? Quando é que vai chegar essa unidade da verdadeira fé? Quando é que a fé que eu tenho em Cristo, no sentido geral da fé, será exatamente o que você tem? Não haverá nenhuma diferença quando Cristo vier. Ele está nos aperfeiçoando para esse casamento, para esse dia de perfeição. E é por isso que Paulo diz a importância da igreja aqui. E ele fala, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é? É isso que Paulo está dizendo. E com aplicação já hoje. Não é? A perfeição será na vida de Cristo, mas hoje o que ele quer que nós venhamos aprender com isso é para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pessoas inconstantes, tanto na prática como na doutrina. Pessoas que hoje, ouvem e nunca absorvem nada. Ouvem o tempo todo, mas parece que a vida é um solo infértil. Não cresce, não amadurece, não entende. Ouve a pregação, a exortação, ouve sobre o amor da igreja, mas continua tendo dificuldade de amar os irmãos, de abraçar de verdade a causa, dizer bem assim, olha, nós somos irmãos de verdade em Cristo. Nós somos uma verdadeira família em Cristo. O vínculo que nos une é maior do que todas as coisas. É maior e muito maior, eu digo,
do que até mesmo os vínculos sanguíneos, biológicos. Tudo isso é importante demais e caro para nós, mas veja, o que Deus nos deu em Cristo é algo tão poderoso que é um reflexo do novo céu e nova terra, da nossa realidade no porvir, de uma nova criação. Então eu preciso realmente olhar para isso. Deus quer, por meio da igreja, irmãos, nos aperfeiçoar para isso. Nos fazer cada vez mais, dia após dia, sabe, nos aproximar, porque estamos todos unidos por meio de Cristo. Somos membros de Cristo e, em particular, membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Eu sou uma boca que preciso de vocês que são mãos. Eu sou os olhos que preciso de vocês que são pés, que são braços, que têm força. Cristo é o cabeça que domina a boca, que domina os olhos, que domina tudo nesse sentido para o benefício da própria igreja. É isso que Cristo diz à sua igreja, irmãos. Então, não tem cabimento. O Senhor nos diz de maneira muito clara na palavra dele que nós não podemos, então, permanecer na imaturidade, mas o crescimento da igreja é para que nós venhamos amadurecer e não cairmos na artimanha dos homens que, pela astúcia, querem conduzir ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós crescemos por causa de Cristo. O crescimento quem nos dá é Cristo. Temos que crescer nele. Temos que olhar para Ele, buscar Cristo de todo o coração, de verdade, sem tapia, sem brincadeira, sem apresentar doutrina por tabela. Eu tenho que crer de verdade nisso e buscar isso ativamente. Né? Então, não faz sentido. Você tá, eu sou um cristão reformado, pastor, calvinista del talo. Eu sou mais calvinista que o senhor. Eu provo já. Não interessa, eu estou nem aí para isso. Se vire. A pergunta é, e tua vida prática, filho, como é que vai? Tu é o tipo de pessoa que não consegue lidar bem com seus próprios irmãos? Você é tão rancoroso ou tão soberbo e arrogante que você não consegue, no teu coração, parece que 90% dos pensamentos é enganar alguém, principalmente teus irmãos na fé. Tomem cuidado, irmãos. Eu sei que existe um monstrinho dentro de nós. Eu sei. Nós somos falhos mesmo. Mas ser dominado por isso já é muito complicado. Não é? Se nós somos dominados por isso, onde é que está o Espírito Santo nas nossas vidas? Estou descumprindo o mandamento, enchei-vos do Espírito. Não é? Então ele diz de maneira muito clara de quem todo o corpo, ou seja, no cabeça, não é? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio, presta atenção nisso aqui, é a última parte, pelo auxílio, não é, de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É Deus que dá crescimento para a igreja. Mas de quem é a culpa quando a igreja não cresce? Da igreja. Existe uma razão para a igreja ficar estancada. Eu sei que pregar a palavra e procurar ser fiel tem algumas dificuldades, mas essas dificuldades, elas apenas colocam empecilhos. Elas não podem impedir o crescimento da igreja. Nunca impediu. Entendeu? A igreja cresce, é uma semente tão poderosa que cresce, independente das circunstâncias, cresce, não é? Mesmo com o imperador mandando matar, cresce, e o imperador se frustrando porque não para de crescer, e o imperador até dizendo, agora vamos ter que botar esse povo para ser, sabe, a religião oficial, porque esse povo não para de crescer. Hoje, irmãos, você não vê um crescimento gigantesco como era naquela época, porque, usando a lógica da soberania de Deus, da providência, os eleitos estão sendo chamados. Né? E se há um número definido e exato de eleitos, uma hora essa conta vai chegar ao final ou não? Pois é, haverá um dia o último chamado para a volta de Cristo. Todavia, enquanto isso não chega, nós somos responsáveis. Pergunte a você mesmo, reflita em sua própria consciência. Será que a igreja não avança mais porque você não tem testemunhado? Será que as pessoas têm dificuldade de vir à igreja, ou de ouvir a pregação, ou de estar com vocês, pelo próprio mau testemunho que vocês dão? Será que os seus pais, os seus parentes, quando olham, eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo, reflitam se não é isso.
Será que os seus pais e parentes, seus irmãos biológicos, quando olham para a sua vida e assistem uma pregação no YouTube daqui, ou o que você está dizendo, fazem uma comparação e percebem que você não é aquilo que você diz? Se isso é ser um cristão, exortar as pessoas a andarem em santidade quando eu mesmo não procuro ser santo, então eu não quero ser um cristão, porque ser um cristão é ser um hipócrita. Será que não é isso? A minha maneira rancorosa, ignorante, sabe? Aquela maneira respondona, eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo. Pense bem, irmãos. Vocês têm que pensar muito bem nisso. Ok? Pense 1000 vezes antes do que você fala e antes do que você faz. Porque você pode, com a sua atitude, estar dando mau testemunho de Cristo. E esse é o ponto. Por que é que Paulo exorta na carta de Tito, não é? Os homens mais velhos, os homens mais jovens, as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens a darem testemunho, principalmente na vida do lar comum. Para que essas pessoas sejam bem vistas na sociedade? Não, de jeito nenhum. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, fala sobre isso. Se eu e você não damos testemunho, quem dará crédito? O que vocês falam tem tanto valor como qualquer uma dessas religiõezinhas aí fora. A vida de vocês ou a fé de vocês não é transformadora. Nós não estamos vendo pessoas ou a sociedade sendo influenciada por nada que vocês dizem. Vocês não conseguem influenciar nem a sua família, nem as pessoas que estão mais próximas de você. Você não consegue influenciar uns aos outros. Continua existindo na própria igreja, que deve ser a matriz, a fonte das coisas, não é? Atritos, discussões, debates inúteis, preocupações com tolices, sabe? Mágoas tolas, o pensamento de eu não perdoo. Isso não é testemunho para o Evangelho. Então, Paulo diz aqui de maneira muito clara que o crescimento da igreja se dá, e essa é a nossa responsabilidade, não é, diante da soberania de Deus, justamente com o auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Não é? Se você não faz a sua parte, a igreja deixa de ser edificada. Se você esconde os teus talentos, alguém sofre, a igreja sofre. Se você omite os dons que Deus te deu, a igreja sofre. É isso que a igreja é. Quando nós confessamos então no credo, cremos em uma só igreja, como vamos conversar daqui a pouco, a igreja universal de Cristo. Quando nós dizemos isso, irmãos, temos que levar em consideração todas essas coisas. Estamos unidos a Cristo pela fé, pelo poder do Espírito Santo. E isso deve nos fazer, não é, ter um só pensamento, um só amor. Temos a nossa vida em comum. Amém. Jesus.